Em 1910, o italiano Guilherme Rogato desembarca no Porto de Santos, São Paulo. Em 1919, vem a Maceió fazer uma exposição fotográfica em esmalte e sua chegada foi anunciada pelo Jornal de Alagoas como precursor da sétima arte no estado. 2 anos depois, Rogato muda-se para Maceió com uma câmera cinematográfica, instalando seu ateliê na rua 15 de novembro, número 89. Cria a Rogato Film, onde realiza vários documentários de Alagoas. Rogato faleceu no anonimato em 9 de setembro de 1966. Depois da morte de Rogato, o cinema alagoano atinge sua fase moderna. Várias empresas cinematográficas como Alagoas Film, Gáudio Filme, Caeté Filmes do Brasil, entre outros, ousaram utilizar seus equipamentos influenciados pelo cinema novo. Seu ápice deu-se nos festivais de cinema brasileiro de Penedo em 75. O evento tinha como objetivo colher, incentivar e exibir produções iniciais de superoitismo por amadores alagoanos. Entre 75 a 82, Penedo sediou 8 edições. A primeira foi realizada em janeiro de 75. Cada participante poderia concorrer com até 2 filmes, com máximo de 30 minutos. O filme tinha espaço garantido na mostra, na condição de que viessem acompanhados do certificado de censura. Solange Berá Lages, à frente do DAC, apoiada pelo MEC, criou o evento contemplando vários realizadores de produções em Super 8, bem como em 16 e 35mm. Dessa forma, a cidade retornou novamente ao cenário cultural alagoano, celebrando com a participação de renomados cineastas brasileiros. No 5º festival, foi admitida a participação de produções de todo o Brasil, inclusive os filmes premiados em outros festivais de bitola 8mm, desde que fossem inéditos no circuito comercial. Essa edição teve recorde de inscritos, superando edições anteriores e também as posteriores. Após uma pré-seleção, o evento apresentou ao público 15 produções audiovisuais. A comissão julgadora, composta por 8 a 12 membros, ao final do julgamento anunciava as obras premiadas que seriam exibidas novamente no último dia do festival. Por que ocorreu o Festival do Cinema em Penedo? O que é que levou Penedo a sediar os festivais de cinema? Qual a importância que isso teve para a comunidade? Como a comunidade participou disso? A quem interessava trazer para aqui o Festival do Cinema? Em 1975 já foi o ano em que eu terminava o meu mandato de diretora do Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura. Então, eu resolvi fazer esse festival, que eu acho que foi a chave que encerrou as minhas atividades. Na época, o diretor de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura era o alagoano Manuel Viegas Júnior. Então, ele recebeu e com muita satisfação o nosso projeto, aprovou e concedeu os recursos necessários para a execução do projeto em Alagoas. Existe toda essa expectativa, né, de receber os artistas e também de ver em primeira mão, né, os filmes. Né? Os filmes eram exibidos praticamente em primeira mão aqui em Penedo, né? E com a presença dos protagonistas. Cine Penedo, que eu não me recordo da data, era Ranulfo Victor de Araújo. Ok. Foi o proprietário. O primeiro proprietário. O que eu tenho conhecimento, né? Depois passou para o seu Alígios, né? Meu sogro hoje. Pronto, né? Mais ou menos. E depois passou para o grupo Peixoto Gonçalves, né? Da família, né? Mais ou menos. Que tal a menina, olha, sua agilidade dela para vender os ingressos, sabe? Amanhã você vai para a bilheteria. Aí no domingo, meu Deus do céu, para a bilheteria, você vai para a bilheteria. À noite no cinema, de segunda a sexta, você fica no Cine Penedo. Sábado e domingo vem para o São Francisco. Eu organizei um festival de Super 8 no Teatro de Arena, ao lado do Teatro Teodoro. E deu muita gente, era de graça, porta aberta no centro da cidade. E eu peguei os filmes que passaram em Penedo e trouxe para Maceió. Fiz um novo júri, organizei um novo júri para julgar os filmes de Penedo. Aí foi bom porque o que ganhou em Penedo ganhou de novo, um outro que não ganhou o prêmio. Foi legal. Talvez venham, em decorrência das respostas,
venha saber por que não houve continuidade. O Festival de Gramado continuou, o Festival de Brasília continuou e o nosso não continuou. Então, quais foram as forças que não foram conjugadas para levar esse festival a ter continuidade? Era um pacote feito, né? A gente não tinha acesso, a gente não discutia, a gente não questionava, a gente não dialogava sobre a forma, né, do contexto do festival. O festival vinha um pacote pronto, vinham as pessoas do Rio, né, de São Paulo, de Minas, e essas pessoas eram selecionadas pelo governo, pela Secretaria de Cultura, e nós estávamos ali para ser criticados, para ser julgados. E o júri de Penedo era composto por pessoas de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, gente ligada a cinema. Então não era amador. Eu entrava como representante alagoano, porque eu era uma pessoa que escrevia em jornal assiduamente. Aí eu tinha firmado o nome aqui no Jornal de Alagoas. Agora, como eu falei a você, eu fui gostando do Festival de Cinema de Penedo e me encantando com os filmes alagoanos, mesmo com todos os defeitos que eles possam ter. Ainda hoje, esse filme é mal feito, coisa e tal, mas tinha uns que a gente notava o carinho dos meninos, de fazer um trabalho bom, de se expressar. E esse sentimento que o homem tem de se expressar através da arte é um negócio fascinante. E eu gostava dos filmes do Mário Jorge Pejó, do Joaquim Alves, do Celso Brandão, do Zé Márcio Passos, Ben Valcon. Nem nunca fui chamado para prestar depoimento, apesar de participar de atividade cultural, de escrever em jornal de diretório, que eu escrevi em jornal de diretório, diretório central dos estudantes do ICE, mas nunca fui chamado. Organizei, agora levei bronca de censor da Polícia Federal. A censura se veio sim porque eu datilografei o texto que eles exigiam que a gente datilografasse e entregasse 3 cópias de cada, com a sinopse de cada filme. Aí essa sinopse, esse resumo da história do filme, fui datilografado a primeira via em vermelho. O cara amarrotou o papel assim na minha frente. Você está pensando o quê? Deu um tapa no birô, um tapa na mesa. Você está pensando o quê? Isso aqui é uma repartição pública federal, isso não é coisa de comunista, coisa e tal. Eu fiquei com medo pensando em ser até detido lá na Polícia Federal. Já acompanhei com alguns censores da Polícia Federal filmes que tinham que ser censurados, onde tinham que ser vistos previamente, e além de ser vistos previamente, eles julgavam se tivesse alguma cena forte, mandavam cortar ou proibir. Outro momento muito emocionante para a gente é quando a gente conseguia a licença dos filmes pela Polícia Federal. Olha, tinha um senhor Porto que todo artista já tremia com medo dele cortar as melhores partes do filme. Então, quando os filmes voltavam na íntegra, nós ficávamos muito satisfeitos, era uma emoção grande. E também até as exposições, porque tinha um festival de cinema, mas nós levávamos exposições de artes plásticas. E o que acontecia? Todos aqueles quadros tinham que ir para a Polícia Federal para serem aprovados. E às vezes a gente ria quando eram aprovados os filmes que tinham uns pedacinhos, que tinham um ataquezinho à revolução, ou até uma tela, e eles não percebiam. Aí a gente soltava foguetes, uma grande vitória, quando a gente conseguia ludibriá-los. Aí o Mendonça era um cara mais aberto, e o Mendonça ficava coitadinho, num dilema danado, porque nos rigores da época, ele fazendo parte de um órgão da Polícia Federal, dura, severa com a parte cultural do país. E ele, a gente ficava assim, Mendonça, esse filme não tem nada, coisa e tal. E ele acabava depois a gente fazendo um acordo, os filmes que eram mais assim, mais fortes, digamos assim, passavam só para o júri, não passava para o público em geral. Aí depois que passava, só ouvi isso com 2 filmes.
um curta do Rio de Janeiro, 35mm, feito por uma equipe profissional de cinema, A Loucura, era um curta-metragem chamado A Loucura, e um outro que tinha uma cena política, uma manifestação política estudantil no Maranhão. E ele me liberou para o júri V. Então o júri de Penedo naquela época formado por 10, 12 pessoas. Aí nós assistimos a esses dois filmes primeiro e depois abrimos o cinema para o público. A gente conseguia negociar e sem choque. A camisa aqui no alto, desabotoado. Esse mesmo censor deu um muro no birô. Está numa repartição pública federal, está pensando que a gente ficava com medo. Era uma época ruim, uma época difícil, muito dura, muito ruim mesmo. Mas eu nunca tive problemas com ele, apesar dos sustos. Não dá para afastar a prática, a produção cinematográfica, as exibições do contexto de 64. 64 não apenas revela, aponta o golpe militar no Brasil, mas sobretudo também a consolidação do capitalismo no Brasil. Então o que ocorre? É um período crítico, não é? Ou seja, como pensar em liberdade no momento que o Brasil passa por uma extrema censura cultural, política, social. E como, por exemplo, pensar um cinema para a liberdade dentro da esfera da ditadura militar? É uma relação bastante perigosa no momento que uma boa parte dos intelectuais, artistas, eles começam a ser perseguidos e não conseguem, sobretudo, ter, fora, obviamente, um processo de resistência e de luta, a manter um pensamento, eu diria, livre e possível no Brasil. Agora, o cinema alagoano, depois que Penedo, acabou em 82 o Festival de Penedo, por conta de uma posição política tomada pela EMATU, pelo governo do Estado da época. O Agir deixou o governo e quem assumiu foi Teobaldo Barbosa, se não me engano, foram 9 meses. Ele não tem culpa não, porque apresentaram a ele o seguinte, a ideia era trazer o Festival de Penedo para Maceió, porque Penedo não oferecia condições de fazer um grande festival. Ia muita gente para a cidade, pouca hotelaria, poucos restaurantes. O governo militar conseguiu massificar o conhecimento do povo brasileiro. E você começa a encontrar um cinema também muito crítico, que a massa também não consegue compreender. Já é feito da ditadura militar. Então essa é a grande contradição, não é? Eu diria uma condição de extremidade. Cinema em tempo de ditadura. O povo que não ia para o cinema. Olha, eu ia para a bilheteria. O seu Zé que tem na Celina, quantas pessoas? O seu Zé que tem 5. E 5 é pagar, né, Celina? É para assistir. Isso aí, vai pifando do cinema, né? Aí no outro dia mudava de filme para ver, mas o povo quando entrou televisão, aí eu saí da minha casa para assistir cinema, o filme, não, eu prefiro ficar na minha casa. O sinal vendeu o IFAM, que agora disse que vai fazer festival de cinema, eu espero, né? Porque ele é quem está acabando o Penedo, esse IFAM. Porque quando não veio para melhorar Penedo, para depois estar falando do prefeito. O prefeito está fazendo bom trabalho, agora você está na sua casa, você não pode fazer nada na sua casa. Por que, meu Deus? A pessoa, eu na minha casa mesmo, queria botar uma grade dentro, aí falei com o Tico. Eu digo, Tico, aí eu disse, Tico, minha esposa está precisando fazer eu mudar, mas agora não estou com condições. Aí eu já, minha irmã, tá para botar uma grade, bote. Nós botamos, eu quero que ele vá entender. E sou amigo do cara do Inflão. Eu quero que ele vá lá em casa, ele conhece a minha casa, eu quero que ele entre. Mas esse casarão, esse portão aí, mas fiz, os que eu digo a você. Aí ele comprou. Aí disse, a senhora vai ser a primeira a entrar no cinema.